Boa tarde a todos. Primeiramente, peço desculpas aí pelo pequeno atraso que tivemos. A gente teve uma inconsistência aqui no link, né? Então, algumas pessoas ainda estão tentando acessar o webinar e vão entrar aí ao longo do evento. Gostaria de desejar boas-vindas a quem está aqui. Essa é uma ação da Fundação Libertas como parte do projeto Poupadores do Futuro, realizado pelo Ministério da Previdência Social, com o apoio da ABRAP e Uniabrap. Gostaria de agradecer à vice-reitora da Faculdade de Tecnologia da UERJ, a doutora Luciana, por nos conceder esta oportunidade. Agradeço também a presença de todos e aproveito para informar que a gente vai disponibilizar a gravação do evento pelo canal do YouTube da Libertas. Bom, quem irá conduzir a apresentação, que tem como tema Educação Financeira, é a diretora de Investimentos e Controladoria da Libertas, Juliana Keller, e a gerente de investimentos, Nayara Queiroz, também da Fundação. Ao final do evento, faremos o sorteio do livro A Riqueza da Vida Simples. Para participar, eu vou mandar um link aqui no chat, e aí basta vocês completarem a informação no link e estar aqui ao final do evento que vamos fazer o sorteio. Para dar início, então, eu passo agora a palavra para a diretora-presidente da Libertas, Alessandra Rocha. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aí, né, mais uma vez a doutora Luciana por nos conceder aqui, né, esse momento com vocês. E eu queria falar um pouquinho, né, da nossa entidade. Então, nós somos uma entidade de previdência complementar fechada, né? Hoje aqui a gente tem um patrimônio de 5,3 bilhões em recursos administrados. São mais de 20.500 participantes nos planos de previdência. A gente também tem aqui plano de saúde, então são mais de 5 mil beneficiários nos planos de saúde. Nós estamos no mercado aí há 48 anos, na gestão de previdência e saúde. Nunca deixamos de pagar nenhum benefício para os nossos participantes. Somos uma entidade multipatrocinada, então a gente tem 13 planos aqui de previdência. Então, 12 patrocinados e um multi-instituído, e os 3 planos de saúde com 2 patrocinadoras. São mais de 184 milhões arrecadados em contribuições previdenciais e mais de 225 milhões pagos em aposentadorias e pensões por ano. Então, é um número muito expressivo aí que a gente paga de recursos aí, e nós somos o 44º maior fundo de pensão do Brasil, conforme o ranking da ABRAP. Gostaria de agradecer a todos que estão junto conosco hoje. Vou passar a palavra para a Juliana, que é a nossa diretora de investimentos e controladoria. Obrigada e um ótimo evento. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Raíssa. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou mestre em engenharia de produção pela UFRJ, sou economista de formação, tenho MBA em finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas e algumas certificações de investimento e compliance. Atualmente, eu sou diretora de investimentos e controladoria aqui na Libertas, também sou a responsável tecnicamente pelos planos de benefícios e também já ocupei a posição de diretora superintendente de administração e finanças em outra entidade de previdência complementar. Vou passar a palavra para a Nayara se apresentar. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Nayara Queiroz. Eu sou atuária de formação, pós-graduada em finanças pelo IBMEC. Tenho algumas certificações também na área de investimentos. Atualmente eu sou gerente de investimentos aqui da Fundação Libertas. Tenho 17 anos de experiência no mercado financeiro e no mercado de previdência e também ocupo cargos de coordenadora titular da Comissão Técnica Leste de Investimentos da ABRAP e atualmente sou membro do Comitê de Sustentabilidade também da ABRAP, que representa, né, todas as entidades de previdência complementar do Brasil. Bom, a gente vai começar aqui a apresentação para falar por que a gente precisa falar sobre dinheiro. E sem demagogia, a gente precisa falar de dinheiro porque dinheiro é bom. Quando a gente tem dinheiro, a gente tem mais controle da nossa vida, a gente tem mais liberdade para viver nossos sonhos, atingir nossos objetivos. O dinheiro ele proporciona até que a gente tenha mais condições de saúde, a gente consegue acessar melhores condições de saúde, a gente consegue reduzir o estresse
e deixar a vida mais leve. Hoje a gente já fala muito sobre a relação entre a saúde financeira e a saúde mental. Ela dá liberdade para a gente tomar decisão inteligente, ou seja, aquela decisão, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, é um trabalho que não me deixa feliz, eu não estou me sentindo saudável nesse trabalho. Se eu tenho dinheiro guardado e eu tenho a minha reserva, eu consigo tomar uma decisão mais saudável para a minha vida, né? Por outro lado, o dinheiro ele tem uma relação aqui com o que a gente faz, que é a previdência, né? Então, quando eu guardo o meu dinheiro, eu não estou falando só da minha liberdade atual, eu estou falando da minha liberdade futura quando eu falo de previdência. A gente já sabe que a previdência social ela não é suficiente para garantir um futuro digno para a gente. Ela não é suficiente. Então, a gente sabe, por exemplo, que os aposentados hoje, eles precisam de alguma maneira, se eles contam só com o INSS, eles precisam de alguma maneira de ajuda de parente, ajuda de família, para eles conseguirem viver a velhice, né? A velhice de forma mais tranquila. E o que é, de fato, uma educação financeira? É a gente saber fazer o dinheiro trabalhar ao nosso favor. É a gente entender aquele dinheiro que entra e aquele dinheiro que sai da nossa vida. É planejar, é a gente fazer escolha inteligente, escolha consciente do que a gente vai gastar, do que a gente vai guardar, do que a gente vai investir. É a gente construir, se possível, uma liberdade financeira com atitude e consciência. Isso significa que a gente tem que o quê? Né? A gente, na teoria, a gente tem que conhecer, ou seja, a gente tem que entender esses conceitos de dinheiro, a gente tem que entender o conceito dos juros, de investimento e planejamento. E aqui eu não estou falando que a gente tem que ser expert em investimento, não. A gente tem que conhecer o básico, a gente tem que saber minimamente fazer um controle do que a gente entra, do que entra no nosso orçamento, do que sai de despesa, para a gente manter essa finança equilibrada e a gente saber se planejar. O que eu quero para o meu futuro financeiro? Eu tenho meta? Eu tenho sonho? O que eu quero fazer? Eu quero construir uma casa? Eu quero comprar uma casa? E quais são as estratégias para alcançar? E conhecer minimamente alguns produtos financeiros, para que a gente não caia nas armadilhas, né? Aquele investimento que parece muito bom. Todo mundo viu aí o caso do Banco Master. O caso do Banco Master é muito recente, né? Mas o que foi isso? Aquele dinheirinho, né? Aquele percentual, 120, paga 130% do CDI, todo mundo caindo nessa falácia, e quando viu, o banco quebrou. Então, a gente tem que conhecer minimamente esses produtos e para a gente se prevenir das fraudes, para a gente se prevenir dos investimentos que hoje parecem bons, mas eles podem se tornar uma dor de cabeça no futuro. Isso para quê? Para que a gente decida de maneira consciente sobre os nossos gastos, economia e investimento. Na prática, a gente tem que vencer o viés do imediatismo. A gente tem a tendência de querer gastar hoje. A gente tem a tendência de querer comprar as coisas e ter tudo hoje. A gente não pensa no futuro, na disciplina dos gastos. A gente, e aí é o ser humano, não quer dizer que sou eu, nem que é você, a gente tem a tendência de gastar ao invés de poupar, porque o poupar ele não nos dá o prazer imediato. A gente só vai ver o resultado disso no futuro, né? E como é que funciona o pilar da saúde financeira? O primeiro passo que a gente precisa entender, eu acho que assim, o primeiro entendimento que a gente ter antes de ganhar, gastar, poupar e investir, é que isso daqui precisa se aplicar, ser aplicável no momento de vida que você esteja vivendo. Então, quando você é mais jovem, e você está começando a sua vida, você está entrando no mercado de trabalho, você está estudando, você está ganhando uma bolsa estudantil e você está ganhando a sua primeira renda, é nesse momento que você pode se arriscar mais. Então, além de poder poupar mais, você pode se arriscar mais, porque você tem um horizonte de tempo que, caso você perca esse dinheiro agora, você tem mais tempo para poder investir, né? Além disso, você também costuma ter menos despesas.
Nesse período da sua vida, você costuma não ter um filho, né? Você não tem aquela família toda para você que você precisa lidar. Às vezes você mora com seu pai, você mora com a sua mãe, mora com um tio. Nesse momento da sua vida, você consegue economizar mais. Quando você está entre 18 e 45 anos, esse momento é o que você está construindo o seu patrimônio, tá? E ao mesmo tempo que você está construindo o seu patrimônio, é o momento que você está gastando mais, porque é o momento que você está construindo seus sonhos. Então, nesse momento é o momento que você está gastando, porque ali você começa a construir uma família, você tem o sonho de fazer, às vezes, uma festa de casamento, aí você começa a ter filho, você começa a gastar com a escola do seu filho, uma despesa a mais ali no seu orçamento, e aí você, às vezes, tem o sonho da casa própria, você está querendo comprar uma casa, enfim. É nesse momento que você está construindo a sua vida. E aí você aqui tem que tomar muito mais cuidado com o seu orçamento. Depois dos 45 anos, você começa a ser mais conservador, porque você está se preparando para a sua aposentadoria de fato. Você tem menos tempo de mercado de trabalho, né? Você tem menos tempo no mercado de trabalho, e aí você já começa a ter que se preparar para a sua aposentadoria de fato. Então, se você não fez isso até os 45 anos, com 45 anos para frente, nunca é tarde para começar, mas você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que colocar mais dinheiro nesse momento da sua vida. Então, quanto mais cedo você começa, melhor para você. E aí, a gente vai falar de orçamento. E quando a gente fala de orçamento, muita gente acha que é o olhar para trás. E orçamento não é olhar para trás, não. Orçamento é você fazer um planejamento para o futuro. Então, muita gente no final do ano, chega lá em dezembro, início do ano, começa com aquelas metas, né? Ah, eu vou fazer a meta que esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou entrar para academia, esse ano eu vou. Tá, e esse ano você vai se planejar financeiramente? É nesse momento que a gente começa, pode usar esse momento para a gente começar a planejar o seu próximo exercício, o próximo ano que você vai trabalhar. Com base nisso, você pode fazer uma planilha. Tem gente que prefere usar uma planilha Excel, tem gente que prefere usar aplicativo de celular, tem gente que prefere usar caderno, papel, não importa. O mais importante é que você anote tudo que você ganha e tudo que você gasta. E aí, por que a gente precisa saber disso? Porque aquilo que a gente não vê, né, é aquele ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. A gente precisa colocar no papel e a gente precisa entender. E aí é nesse momento que a gente precisa ser realista e honesto com a gente mesmo. Não adianta a gente tentar mentir, tá? Então, esse primeiro passo, ele é muito importante para que você consiga, de fato, se planejar e guardar dinheiro. Esse é o passo inicial que você precisa. Quando você se planeja para frente, é óbvio que a gente pode usar o que você já gastou. Então, por exemplo, a minha conta de luz normalmente é R$ 130. Normalmente é R$ 130. Vai ter mês que ela vai ser 180, 150, vai ter mês que ela vai ser 180. Início do ano eu gasto um pouco mais, porque eu uso o ar-condicionado, mas em média ela é R$ 130. Então eu vou lá e vou classificar e colocar essa despesa dentro da minha planilha. Todos os meses eu tenho gasto com a minha energia, né? O consumo de energia na minha casa. Outro gasto que eu tenho certeza que vai ter é a alimentação. Em média, eu gasto quanto de alimentação em supermercado no mês? E aí eu vou lá e vou colocar, em média, quanto é que eu gasto de alimentação no mês, né? E aí eu vou categorizando tudo. A gente vai deixar uma planilha aqui para vocês. É uma planilha que vai estar no próximo slide. Eu vou pedir para a Raíssa compartilhar aí no link com vocês. Mas é uma planilha voltada mais para quem está nesse período inicial da carreira. Mas ela pode ser facilmente adaptada para qualquer etapa da sua vida. Então, esse primeiro momento é que a gente precisa categorizar e a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. E aí, a gente vai ter que raciocinar aqui. Poxa, será que as minhas despesas, elas são maiores que as minhas receitas? Se isso estiver acontecendo, é um estágio de atenção. E aí, aqui, a gente vai falar de endividamento mais para frente, e eu vou entrar nesse item mais para frente, mas o fato é que a gente precisa conversar com a gente com base nessa planilha, tá? E aí, eu vou ajustar.
Tem pessoas que moram sozinhas, então esse orçamento vai ser um orçamento meu, particular. Mas existem orçamentos domésticos. Quando a gente tem e a gente mora em família e o orçamento todo mundo paga um pouquinho, é importante que esse orçamento ele seja familiar e que tenha o engajamento de todo mundo. Gente, é colocar todo mundo na mesa e ser honesto um com o outro e ver quais são as concessões que um vai poder fazer, o outro vai poder fazer, quem vai ser responsável pelo pagamento de uma despesa, quem vai ser responsável pelo pagamento da outra, tá? E aí, aqui é ajustar, cortar excesso e redistribuir valor conforme prioridade. A gente vai precisar revisar esse plano. Um ano é tempo demais, muita coisa pode acontecer. Mas o mais importante disso tudo é que a gente tenha constância e disciplina. Se todo mês for o momento correto para você ajustar, ok. Se você precisar sentar toda semana para rever, ok também. No início, quando a gente não está acostumado a fazer isso, é mais esperado que a gente precise rever isso com mais frequência. Depois, quando ele entra na veia, não tem problema nenhum. Às vezes, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente vai rever o seu orçamento. E o mais importante é saber o seguinte: aquilo que eu planejei, ele está sendo executado? O mais importante é a gente não sair daquilo que foi planejado. Se você colocou uma meta e você acha que você no final do ano vai conseguir juntar X, tem alguma coisa saindo do caminho? É ali que a gente tem que se perguntar. E aí a gente entra nesse momento, que é conhecer a sua realidade financeira. A gente vai dividir esse orçamento entre receita e despesa. Como receita, a gente vai listar todas as fontes de entrada de dinheiro, tá? Então, aqui a gente tem as receitas fixas, por exemplo, salário, bolsa estudantil, aposentadoria, alguma pensão que você receba. Essas são receitas fixas. As receitas variáveis é aquilo que você faz além da receita fixa. Às vezes é uma hora extra, um comissionamento. Para quem trabalha, às vezes faz uma substituição de férias. A gente pode ter algum rendimento de investimento extra, tá? E aí, aqui, a gente pode, por exemplo, ter gente que, poxa, eu vendo sanduíche na faculdade, eu vendo brigadeiro, eu vendo doce. É uma receita a mais. Ali entra como receita variável. A gente também tem que olhar para aquilo que a gente tem, né? E que a gente não vai usar, gente. Então, assim, tem muitas coisas que são mais óbvias, que a gente, vou fazer um brigadeiro para vender, mas a gente não olha para dentro do nosso armário, às vezes, para o que a gente tem, e a gente pensa no uso consciente, no uso consciente. Então, tem algumas peças dentro do seu armário que você não está usando, tem um sapato, ou às vezes uma bolsa que você comprou, tá lá, às vezes até com etiqueta. Hoje em dia, é economia circular, gente. Tem muito lugar que você pode colocar o seu objeto para vender. Tem loja de garimpo, se você não quiser, tem OLX, tem alguns aplicativos como enjoei.com, não importa. Vamos tirar isso de dentro do armário. É um celular que você não está usando, é uma roupa que você não quer mais. Está em bom estado, coloca para vender. E também o que não tiver, eu não quero, eu quero fazer uma doação, ok também. Mas vamos tirar de dentro do armário. Tá? E esse registro vai te permitir ver o que você tem de renda, né? Por outro lado, a gente tem as despesas. E ali a gente tem as despesas, que são as despesas fixas, que são aquelas que, não importa o que aconteça, elas são essenciais para mim. São as despesas com moradia, às vezes é um financiamento, o meu aluguel, o condomínio, a água, a luz, é o gás, é o meu telefone, é a minha despesa de transporte e é o que eu uso para alimentação básica, que é supermercado, padaria e feira. Tá? Além disso, tem as despesas variáveis, que são, o meu cineminha, é o restaurante, é a roupa que eu vou comprar, é um presente para o meu amigo, alguns serviços eventuais, se eu tenho carro, é a manutenção do meu carro, isso tem que estar previsto dentro das despesas variáveis. Além disso, a gente tem uma preocupação com alguns gastos que a gente chama de invisíveis, né? Então, quando você entra lá no seu banco e você, por exemplo, paga um serviço bancário,
Ele é um gasto invisível. Você não está vendo isso. E aí, toda hora você olha aqueles R$ 30 que você paga e você fala, depois deixa para lá, depois eu vejo isso. Não, não é para ver depois isso, não. É para você ir no banco e renegociar. R$ 30 por mês vai dar 360. Então, assim, é muito dinheiro que a gente joga fora com coisa que a gente não está nem olhando e não serve para nada. Multa. Pessoal, isso aqui é muito importante. Você tem uma fatura para pagar, pague em dia. Não tem por que pagar por atraso. Mas eu esqueço. Coloca no débito automático. Não tem como colocar no débito automático. Recebeu o boleto, já cadastra no seu banco e já agenda para o dia do vencimento. Não paga multa por atraso. Se vocês colocarem tudo que pagarem por atraso, vocês vão ver no final do ano o quanto que isso representa de dinheiro. Outro gasto invisível que é muito comum são as assinaturas que a gente faz. Eu mesma, recentemente, fui pegar minha planilha. Eu me considero uma pessoa bem organizada em termos de despesas e receitas. Eu tenho a minha planilha. E aí, quando eu coloquei na minha planilha tudo que eu tinha de assinatura, eu tinha 8 assinaturas. 8. Era só da Amazon, eu tinha 3 assinaturas. Era Prime, Amazon Music e Amazon sei lá o quê, que eu nem sabia que eu tinha, né? Então, assim, a assinatura é um ralo e para você cancelar é muito difícil. Para eu cancelar, por exemplo, do Amazon, eu tive que tirar o meu cartão de crédito de lá, porque era praticamente impossível. Eu gastei tanto tempo que é melhor eu não assinar. Mas reservem um momento para isso. É o Netflix e só fica com realmente o que for essencial, tá? Por exemplo, eu tenho uma assinatura da Vivo que me dá o Netflix, que me dá o Prime. Estudem isso para poder tirar. ChatGPT, né? Ou essas IAs que a gente tem, às vezes consegue consolidar, ok? Então, categorizem, excluam o que não é necessário, cuidado especialmente com os gastos invisíveis. Cuidado com gastos como farmácia, restaurante, iFood. Hoje eu cheguei em casa, não tem comida. Vou pedir o iFood. Muito natural, né? A gente trabalha o dia inteiro, tá cansado. É só hoje, né? Então, preparem. Quem puder, faça marmitinha final de semana. Deixa a comida visível. Deixa lá a frutinha separada. Evita. Não é que não seja para fazer, é para evitar. Então, se você gastava iFood 3 vezes por semana, passa a gastar uma só. Ok? E aí eu vou passar para uma outra parte, que é necessidade e desejo. Vou pedir para a Nayara me ajudar. Olá, pessoal. Bom, quando a gente fala de necessidade versus desejo, é bem comum no dia a dia a gente encontrar uma situação. A gente está mexendo ali no celular, né? E o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado de promoção, de cupom de desconto. É um tênis, é um celular, é uma roupa, né? Aí na hora você pensa assim, eu mereço. E realmente a gente merece. Mas tem uma pergunta que eu sempre costumo fazer que quase ninguém faz nesse momento. Eu realmente preciso ou eu só queria? A maioria das pessoas, ela não tem um problema ali de renda, ela tem um problema de decisão. Eu costumo fazer um exercício no dia a dia que é colocar no carrinho ali, né, os meus desejos. E no outro dia eu pensar, depois de sair daquele calor ali da emoção, ver se realmente eu precisava. Então, é importante que a gente tenha bem claro o que é necessidade e o que é desejo. Necessidade é tudo aquilo que, de fato, sustenta a nossa vida, o que é inegociável. Então, assim, eu preciso de alimentação, eu preciso de condições boas de moradia, eu preciso de saúde, transporte. Então, basicamente, necessidade é o que é inegociável. E o desejo é o que melhora a sua vida. E não tem problema, né, a gente desejar. A chave é realmente o equilíbrio. O erro, ele começa ali quando o desejo, ele assume o tempo todo o lugar de prioridade. Por isso, eu sempre costumo fazer esse exercício, né? E vale a pena a gente ter isso muito claro. Pensar ali por alguns segundos e perguntar com honestidade. Eu realmente preciso ou eu só quero isso agora?
Então, aguardar um pouquinho, colocar ali no carrinho e esperar passar, né, uma noite, pensar ali no dia seguinte, é importante refletir. Eu preciso disso agora ou só quero isso agora? Parece uma diferença pequena, mas isso no dia a dia faz uma diferença absurda. E é isso, essas pequenas escolhas, que constrói a sua liberdade financeira no futuro. Então, assim, os desejos, eles podem e devem fazer parte da vida, mas a chave, como eu disse anteriormente, é o equilíbrio. Então, né, o desejo, jantar em um restaurante toda semana, peças de marca ou excessos, né, o modelo mais caro do carro que pode ser um desejo. Então, na prática, a gente tem que o tempo inteiro fazer esse exercício. E aí, a gente tem algumas armadilhas de consumo que a gente já falou, que eu já falei, e a Nayara também falou aí anteriormente. Então, hoje, ainda mais hoje em dia, que a gente tem aí o celular, a facilidade da compra, você cadastra o seu cartão de crédito no Mercado Livre, na Amazon, é só apertar um botão, já está cadastrado, é rapidinho, chega na sua casa. A gente precisa tomar mais cuidado ainda com a armadilha de consumo. Então, sabe aquele meme que é uma parcelinha de. Como que uma parcelinha de R$ 2, com outra de 10, com outra de 15, viraram juntas R$ 3.500 no meu cartão de crédito? É exatamente isso. Tá? A parcela pequena, ela vira um problema gigante. Parcelamento no cartão de crédito, ela pode virar um problema enorme, principalmente porque o cartão de crédito, ele representa um dos juros mais altos que tem, quando você não consegue pagar a parcela inteira, né? Quando você paga o mínimo do cartão. Então, essa daqui é uma armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado. As várias fatias de 50 viram uma conta de R$ 2.000, R$ 5.000 rápido demais, tá? Pagar o mínimo, gente. Pagar mínimo de cartão de crédito, o destino, sem dúvida, é o superendividamento. Se você paga o mínimo do cartão de crédito, a primeira vez que você faz isso, gente, já é um alerta. Você está numa situação extremamente problemática do ponto de vista financeiro, tá? Juros compostos. Quando a gente vai investir, os juros compostos, eles funcionam como um aliado enorme. Eles fazem nosso dinheiro crescer absurdamente no longo prazo. O tempo trabalha ao nosso favor. Mas ele também trabalha contra a gente, vira nosso inimigo quando a gente deixa de pagar uma conta, quando ela está em atraso, quando a gente está devendo alguém. Só quem vai ganhar com isso é o banco. Então, muito cuidado com os juros compostos. Delivery, aplicativo, Uber, streaming, gastos invisíveis que vão drenando seu orçamento. Farmácia, cuidado, você entra na farmácia hoje, não tem só remédio. Você entra, é aquele mundo de shampoo, condicionador, sabonete, vende até produto para pet hoje em farmácia, tem. Cuidado, também drena muito o nosso orçamento. Então, comprar para se sentir melhor é um alívio agora, mas vai virar um problema depois. A felicidade dura pouco, a dívida dura meses. E para sair dela é um exercício que você precisa fazer, que é muito massacrante e deixa você de fato doente. Um ponto importante antes de entrar aqui na aposta é o seguinte: existe uma regrinha, que é uma regrinha que pode mudar um pouquinho de uma pessoa para outra, que vai ensinar para vocês, mas é uma regrinha que quando você colocar o seu orçamento dentro da sua planilha, você tem que ver se ela está seguindo mais ou menos esse padrão. Depois que você classifica, 50% dos seus gastos, eles precisam ser gastos de natureza fixo. Esses gastos aqui são despesas que eu tenho que são fixas, são aquelas que são essenciais, né? 30% são as variáveis, presente, restaurante, lazer, etc. Tá? E 20% é o que você vai guardar. A forma como você vai guardar e para o que você vai guardar vai diferir bastante do momento de vida que você está, né? Se você é mais jovem, se você não é.
enfim, se você tem um objetivo, se é comprar uma casa, se não é. Esses 20% que você ganha, o ideal é que você guarde. Ah, mas eu não consigo guardar 20, porque eu estou no momento da minha vida que eu estou, infelizmente, eu tive uma despesa, eu tenho um pai doente, eu estou conseguindo guardar 5. Que seja, mas a gente sempre tem que reservar uma parte do nosso dinheiro para guardar. Mesmo que seja 2, 3, 4, 5%. Apostas. É bem preocupante essa questão que a gente está vendo agora do crescimento das apostas, né? Embora não seja de hoje que a gente fale de aposta, né, no mundo, né? Então, assim, a gente tinha as apostas a cavalo, tinha as próprias loterias federais, tem aqueles jogos, né? O jogo do bicho, enfim. A aposta, cassino, ela sempre fez parte do mundo. Só que hoje está fácil demais o acesso. E além de estar fácil demais, a mídia e o marketing estão trabalhando pesado nas bets. E aí, quando a gente fala de educação financeira, os números que mostram de pessoas que investem em bets, o número ele está muito alarmante. Né? Porque tem gente que está achando que jogar em bet, jogar ali fazer aquele joguinho, é dinheiro fácil, dinheiro rápido, e tem gente que acredita que isso é até uma reserva de emergência. E o mais preocupante não é nem você jogar. O mais preocupante é você colocar na bet, colocar no jogo, que isso é a solução para os seus problemas de dívida. Porque as pessoas que estão apostando são pessoas que estão endividadas. Então, elas estão cada vez mais o quê? Cavando e cavando e cavando buraco. De fato, a aposta nunca foi e nunca será e não é um investimento. A aposta é risco. Se fosse bom, não existiria, né? Então, assim, se fosse bom para apostador, simplesmente não existiria. Existe aquela verdade que se diz: a casa sempre ganha. Não existe isso, né? E aí tem alguns indicadores aqui que são de pesquisas atuais que mostram que 30% estão tirando dinheiro da poupança para continuar apostando. É vício, gente. 23% é deixar de comer para apostar. 63% não abrem mão do lazer para poder estar apostando, achando que isso é a solução para os problemas, e não é. Sorte, é decisão. Então, muito cuidado, a gente está entrando agora. Ontem, por exemplo, a gente teve aí o Brasil inteiro comemorando a escalação da Copa, e logo depois da escalação da Copa, a primeira propaganda que teve foi da Bet. E aí, só com jogadores super importantes. Então, assim, cuidado, porque esse é um momento que todas as vezes que tem campeonato, é um momento de maior risco. Então, muito cuidado, porque não vai ser a solução. Você vai se afundar ainda mais no seu problema. Nai, com você. Bom, a vida testa a gente o tempo inteiro. Direto aparece algum problema, um gasto inesperado, é um pneu que fura, é alguma coisa que quebra ou que simplesmente dá errado. A gente fica doente também, às vezes tem um gasto não planejado com medicação. E é exatamente nessa hora que a gente não tem tempo para se planejar e a gente precisa de uma resposta imediata. É exatamente aí que aparece a diferença de quem poupa e de quem não poupa. Quem poupa tem escolha, resolve, segue em frente, mantém a tranquilidade. Quem não poupa, muitas vezes precisa recorrer ao crédito e o crédito vira dívida e transforma em um problema pontual em algo muito melhor, muito maior. Não tem problema, né, a gente pontualmente precisar de crédito, trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O problema é quando esse crédito vira uma bola de neve e a dívida realmente vira um problema. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada que poupar é deixar dinheiro parado, mas é construir uma rede ali de segurança que te protege realmente quando a vida ela sai do plano. É também realizar sonhos sem transformar a felicidade em boleto. A gente costuma ter essa falsa sensação de felicidade, né? Porque
muitas vezes, né, as compras ali, elas dão uma sensação de felicidade no momento, mas depois ela vira uma dívida ali que pode durar meses. Então, realmente, é necessário ter equilíbrio e a gente não precisa pagar caro por essas decisões impulsivas. É um ponto que quase ninguém valoriza, que é o começo, a constância. Não é muitas vezes a gente não conseguir guardar muito, ou em algum mês, por exemplo, não conseguir guardar. O importante é ter a constância, ter a disciplina, guardar um pouco de cada vez, porque com o tempo, né, a Juliana já comentou anteriormente, o tempo trabalha ao nosso favor. O dinheiro ele se multiplica. Quando a gente investe, a gente tem algo ao nosso lado, ao nosso favor, que é o poder dos juros compostos. É o dinheiro crescendo em cima do dinheiro. E no final, poupar não é só sobre ter dinheiro guardado, é sobre liberdade, é sobre tranquilidade, é sobre paz mental. É reduzir realmente o estresse por ter mais controle, sabendo que você não está vulnerável o tempo inteiro ali com qualquer imprevisto. Pode passar. Bom, 5% já muda o jogo. Corte um gasto e ganhe liberdade. A parte mais importante não é quanto que você ganha, é sim quando você começa. Então, se você já tomar realmente essa atitude de começar, de poupar, é extremamente importante para a construção da sua trajetória. Porque se você esperar sobrar, dificilmente vai sobrar. E aqui que entra, né, algo que eu falo que é extremamente poderoso. Você não precisa começar grande, você tem que começar. O seu eu do futuro, ele depende exatamente das escolhas que você está fazendo hoje. Então, aquela despesa que parece irrelevante pode ser o começo da sua construção financeira. E o que a Juliana comentou realmente é verdade. Hoje, o tempo inteiro, a gente é bombardeado de assinatura, né, de streamings, e colocar no papel, anotar, fazer esse diagnóstico, realmente é transformador. E quando você automatiza isso, a gente comentou, a gente vai disponibilizar as planilhas para criar essa disciplina, você tira essa decisão aqui, que muitas vezes não está mapeada, e começa a ter um planejamento. Então, assim, a reserva de emergência, ela não é para ser usada a qualquer momento, não é para ceder o impulso. É realmente para te dar segurança no seu futuro. Essas pequenas decisões ao longo do tempo criam consequências enormes. E é aí que realmente a liberdade financeira começa. Bom, vou falar um pouquinho sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência é o primeiro investimento para quem consegue poupar, ter na sua carteira e ter na sua vida. Como eu disse anteriormente, é uma proteção e a vida, infelizmente, ela não avisa para a gente quando algo vai dar errado, quando o imprevisto vai acontecer. E é nesse momento que a gente precisa de uma resposta rápida. E naquele momento a gente não tem o tempo precioso do planejamento. Então, sem a reserva de emergência, qualquer problema que a gente tem, ela vira dívida. E a gente não consegue resolver de imediato e seguir em frente. Então, a lógica ela é muito simples. A gente precisa de entender quando que a gente precisa para viver, multiplicar isso por alguns meses e construir esse colchão. Então, a reserva de emergência nada mais é do que um colchão financeiro para ele ser construído pouco a pouco. E o que é mais importante a gente ter em mente? Esse dinheiro precisa de liquidez. O que é liquidez? É o dinheiro estar disponível, acessível e, principalmente, não ser intocável no sentido para a gente conseguir gastar ele com qualquer impulso. É realmente para te salvar quando for necessário. No começo pode ser mais difícil, exigir disciplina, mas a tranquilidade que quando você tiver um imprevisto e não gerar aquele desespero e você olhar ali, pensar nas opções de crédito, realmente isso vai mudar a sua relação com o dinheiro. Naina, esse dinheiro não é
por exemplo, para ele fazer as férias para viajar nas férias que ele queria, né? Porque quando a gente Exatamente. diz que o dinheiro vai estar ali disponível, é uma armadilha. Ele olha o dinheiro ali, a pessoa olha o dinheiro, eu estou naquelas férias, estou querendo ir para Bahia, pega o dinheiro e vai viajar. Reserva de emergência não é para isso e pode ter sacrifício para ser feito, né? Então, até chegar ali, vai fazer renda extra, vai vender roupa que não está parada no armário, vai cortar o restaurante, vai cortar a saída, a cerveja, vai cortar alguma coisa até formar a poupança e a reserva de emergência e deixa lá, não é para ir para a Bahia, não, né? Exatamente. Bom, e aonde que a gente mantém essa reserva de emergência? Depois de construir essa reserva, esse colchão ali financeiro, é importante a gente ter uma clareza aonde deixar esse dinheiro. Reserva de emergência não é para correr risco. Correr risco, você vai correr risco ali em outras opções de investimento depois que você tiver a sua reserva ali, que é um diagnóstico individual, que depende ali realmente do seu estilo de vida. E a partir daí, você tem que ter, claro, três coisas da reserva de emergência. Ela precisa trazer segurança, o tipo de investimento, ele precisa ter liquidez e precisa ali ter rentabilidade, que é o poder dos juros compostos, né? Fazer o dinheiro crescer e, no mínimo, ele acompanhar a inflação. Por que acompanhar a inflação? A inflação é aquilo de fato que protege, né, o ganho real ali, é o que protege o valor do seu dinheiro no tempo. Não adianta nada a gente investir a reserva e a inflação ir corroendo e comendo, né? Porque a inflação nada mais é a atualização de preços que a gente tem dos bens e do consumo do nosso dia a dia. Então, a segurança não é para perder, é justamente para te dar liquidez para acessar rápido quando você precisar, com a disciplina que a Juliana comentou. Né? Obviamente não é para a gente pegar esse dinheiro e viajar e para a gente se recompensar, pensar, nossa, hoje eu tive um dia tão difícil, tão estressante, eu mereço comprar uma roupa nova, eu mereço todos os dias fazer disso uma rotina, né? Usar ali o iFood ou outras plataformas ali de consumo. Por isso, a gente tem várias opções simples ali e seguras que fazem mais sentido. A mais comum dela é o Tesouro Selic. Né? Atualmente, hoje, a gente consegue investir valores muito baixos, 20, R$ 30 no Tesouro Nacional, no Tesouro Selic. Você não precisa de comprar um título só, você pode comprar ali uma fração do título. CDBs também, né, que são certificados de depósitos bancários, ali que tem liquidez diária, que permitem resgatar o dinheiro ali no mesmo dia. Então, assim, tive um imprevisto, né, o pneu do meu carro furou, eu preciso realmente do meu carro ali para trabalhar, né, e eu de fato preciso do meu transporte ali. Não sei se vocês lembram anteriormente que eu comentei da necessidade versus o desejo, né? O transporte é de fato uma necessidade. Então, a reserva não é um investimento para você buscar um ganho alto, é um recurso que precisa estar ali pronto a qualquer momento com disciplina. Não é para poder gastar para viajar ou com qualquer desejo. De fato, é para gastar com aquilo que realmente precisa. Bom, e não é também para deixar a reserva na conta corrente, parado ali. Dinheiro parado, ele perde valor no tempo. Então aí a reserva, ela vai ter que trabalhar minimamente ao seu favor, com essas opções de investimento ali, né, que eu comentei. No fim, foi como eu disse anteriormente, o segredo está no equilíbrio, proteger, acessar e ainda fazer o dinheiro crescer de forma segura. Tem algumas instituições financeiras mais digitais que elas escondem esse dinheiro dentro do aplicativo. Então, existem ali, por exemplo, cofrinhos que você pode optar, ali dentro ele está rentabilizando pelo CDB, mas quando você olha a sua conta, ele sumiu, porque ele está dentro de um cofrinho, que é exatamente uma estratégia para não deixar ele tão à vista assim. E ele está rentabilizando. Também vale a pena, né, Nayara? Assim, cada banco vai ter uma taxa de CDB, né? Então, aqui a gente está falando de bancos seguros, né? A gente sempre tem que estar olhando que tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, mas preferencialmente bancos mais seguros, mais sólidos, né? E que, por outro lado, também tem uma rentabilidade CDB que seja a melhor possível.
Bom, agora a gente vai falar de endividamento, que é um assunto que é um assunto muito complexo, muito chato da gente falar. Você está endividado, ou você tem um parente que está endividado, ou você tem um amigo que está endividado, ou tudo isso junto, né? É muito triste a gente estar falando isso, mas os níveis de endividamento no Brasil, eles estão muito altos. E isso vem piorando depois da pandemia, né? E as pessoas não estão conseguindo sair da dívida. E o que é natural que as pessoas façam com as dívidas? Elas criam novas dívidas para pagar as dívidas antigas. A gente chama isso de pedalar a dívida, né? E vão se afogando e se afogando e se afogando cada vez mais. Então, o que é importante? Qual é o diagnóstico que a gente tem que fazer aqui? Já que a gente está falando com uma faculdade de tecnologia e que gosta de matemática, a gente vai falar de uma matemática aqui bem simples. A gente já falou daquela regrinha do 50, 30, 20. Agora eu vou falar de outra regra para vocês. Se você tem dívida, você vai colocar toda a sua dívida mensal no papel. É cartão de crédito que você já assumiu sua dívida daqui para frente, é financiamento da moto, financiamento da casa, qualquer dívida, é o crédito rotativo, crédito que você pegou com alguém, você está devendo para algum parente, para algum amigo, bota tudo num papel. Depois que você colocar isso, você vai dividir pela sua receita. Se isso ultrapassar 30% da sua receita, a gente tem um problema sério aqui. Se for menos do que 30% da sua receita, pode ser uma coisa que a gente chama de endividamento saudável. Pode ser que você tenha se endividado porque você está querendo chegar num sonho, enfim, às vezes é a compra de uma casa ou de um carro, você precisava disso agora e você vai se livrar disso. Você não pode deixar ultrapassar esses 30%, porque o ideal é que você junte 20%. Então, se para você juntar 20, você tem que se livrar desses 30% da dívida. Mas, o perigo maior, ou a situação que você está na UTI, é quando os 30% ultrapassaram. Tá? Então, coloque isso tudo no papel e vê. Ultrapassou os 30%? Vamos ver com o que você está, para quem que você está devendo. E aí a dívida, ela pode ser menos pior a depender do tipo de dívida que você tem. Se, por exemplo, você está devendo para o seu cartão de crédito, você está pagando mais de 400% ao ano de juros. Você não vai conseguir se livrar disso, meu amigo, não vai mesmo. Então, só pagar o mínimo, você vai levar essa dívida para o resto da sua vida. Cheque especial, você está pagando quase 150% de juros ao ano. Você também não vai conseguir se livrar disso. O empréstimo pessoal é um juro altíssimo também. E aí, algumas pessoas que são empregadas de empresas que têm esse convênio, têm o tal do empréstimo consignado, que são empréstimos descontados em folha e que eles têm juros menores. Aqui só está permitido que você faça a dívida quando você troca uma coisa pela outra. Então, quando você troca um rotativo de cartão por um consignado, ok, tá? A gente consegue melhorar aqui a sua estrutura de dívida, tá? Mas você não pode pegar um novo cartão de crédito para pagar. Você pega o seu cartão Visa da Caixa para poder pagar o seu cartão Master do Bradesco. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Você tem que trocar uma dívida cara por uma dívida barata. E aqui exige esforço. Para você sair da dívida, vai ter esforço. É trabalho extra, é trabalho que você vai vender extra, vai ganhar uma renda extra, vai trabalhar no Natal, vai fazer. Não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que arrumar uma renda extra. Só tem esse jeito de resolver. E vai ter que gastar menos, ou seja, se você está gastando mais do que ganha, tem alguma coisa errada com você. Você está vivendo uma vida que não cabe, não cabe. Então, se ela não cabe, cuidado. Essa semana eu vi um vídeo no Instagram e foi muito engraçado. O rapaz dizendo assim, o influencer, meu Deus, eu olho para o meu Instagram e eu vejo aquelas pessoas que gastam. Como é que pode estar viajando 4 vezes por ano? Simplesmente não cabe no orçamento. Realmente, todo mundo tem um amigo que a gente olha e fala, meu Deus, não cabe no orçamento. Ou essa pessoa tem alguma fonte de renda que a gente desconhece, né? Ou ela está gastando mais do que ela recebe. E ela provavelmente está aqui nessa estatística que é muito ruim. Dívida cresce muito rápido.
e só depende de você. O superendividamento é uma realidade e hoje ela existem formas de você resolver o superendividamento, inclusive de maneira judicial. Se você hoje tem um problema que é impossível de resolver com todas as estratégias que a gente está aqui recomendando, procure uma ajuda, tá? Procure uma ajuda de um advogado que possa te ajudar. Existem formas hoje de você resolver isso e que você limpe o seu nome. Além disso, o governo federal lançou recentemente o programa Desenrola Brasil. O programa Desenrola Brasil tem um site aqui, que é o Novo Desenrola Brasil. Vou pedir, Raíssa, se você puder compartilhar também com eles. Ali tem todas as regras para você analisar se você cabe ou não cabe dentro desse programa. Mas a ideia do Desenrola Brasil é que você encontre uma forma de você sair de uma dívida muito alta. Aquele pessoal que está com aquela dívida do cartão de crédito que está altíssima, então, entrar aqui no Desenrola Brasil para você conseguir colocar uma parcela que caiba no seu bolso com desconto nessa taxa de juros. Tá? Dos juros que você está pagando. Não quer dizer que os juros serão baixos, tá? O juro de Desenrola Brasil continua sendo um juro alto, só que não são aqueles 400% de cartão de crédito que a gente estava vendo lá, que é impossível da gente negociar, ok? Então, quem tem dúvidas, entra ali no site, por tempo limitado, tá? Mas mesmo que não seja no programa Desenrola Brasil, uma estratégia muito interessante é que você não deixa essa dívida crescer. Você pode ir na instituição financeira e negociar a sua dívida. Você fala, olha, eu tenho tanto, é isso que eu consigo pagar por mês. As instituições financeiras sempre estão dispostas a negociar esses valores. Então, não deixa a dívida crescer. Vai lá e negocia com seu banco, negocia esses juros. E falando de investimento para o futuro, Nai? Bom, quando a gente fala de futuro, parece algo distante, né? A gente fala, deixa o futuro para depois. Mas, na verdade, quando a gente fala de futuro, o nosso futuro está sendo construído agora, nas decisões que nós tomamos hoje no nosso dia a dia. Eu sou atuária de formação e depender do INSS, ele não vai ser suficiente para manter o padrão de vida que você tem hoje ou o padrão que você deseja. É aí que entra justamente a previdência complementar para garantir, né, de forma mais segura, tranquilidade lá na frente. Além disso, né, hoje no INSS, né, a gente tem diversas reformas e faz parte do processo. Então, muitas vezes, o que você acha que você vai receber lá pelo INSS não é uma reserva ali de cunho individual, é uma reserva ali de uma forma coletiva. Quando você entra ali na Previdência Complementar, o seu dinheiro está carimbado, é o dinheiro que você contribuiu e é o dinheiro que, quando ele é investido ao longo do tempo, com o poder dos juros compostos, o dinheiro ele vai rendendo juros sobre juros e isso traz ali uma acumulação financeira poderosíssima que vai te trazer tranquilidade lá na frente. Além disso, quando a gente investe ali em previdência complementar, a gente tem uma vantagem que é reduzir o imposto de renda. Né? Quando você está construindo o seu patrimônio e está trabalhando ali também num planejamento financeiro com uma eficiência ali nesse sentido, reduzindo o imposto. Então, você está construindo o seu patrimônio e também está com uma otimização de pagamento de imposto. Então, é uma troca extremamente inteligente, né? Você está abrindo mão de um desejo, você está abrindo mão de, muitas vezes, um consumo impossível, né? Justamente para ter algo que vai te trazer tranquilidade, liberdade lá na frente, como a previdência complementar. Tudo que eu estou falando aqui se resume basicamente em duas palavras: segurança e liberdade no futuro. E não é para a gente conseguir prever, a gente não vai conseguir, infelizmente, prever tudo. É realmente para a gente estar preparado. Tem esse gráfico que mostra exatamente esse poder dos juros compostos. Quando a gente está acumulando ao longo do tempo, a gente consegue perceber que as pequenas contribuições que a gente faz ao longo do mês, lá na frente, em 15, 20, 25 anos, 30 anos, a gente junta um dinheiro que muitas vezes a gente não imagina de ter hoje.
Aqui no gráfico a gente mostra, né, como que ao longo do tempo, um valor ali de 50 mil, no futuro, ele se transforma em um valor de 350 mil reais, que lá na frente vai te dar com certeza uma qualidade de vida muito melhor. Além de, no dia a dia, até 12%, a gente pode reduzir ali o imposto de renda que a gente paga anualmente. Bom, eu já falei anteriormente, né? O poder dos juros compostos é um conceito simples que muda totalmente a regra do jogo. O dinheiro ele cresce sozinho ao longo do tempo. Então, os juros compostos são basicamente isso: é ganhar em cima do que você já ganhou. No começo ali parece pequeno, quase imperceptível, mas com o tempo esse crescimento acelera e de forma exponencial. É aí que muita gente erra, né? Não tem paciência, espera ter muito dinheiro para poder começar. Ah, eu tenho só 50 reais esse mês, não faz sentido, esses 50 reais não vai me levar a lugar nenhum. E quando, na verdade, o mais importante é começar cedo e começar. Que o segredo não está no valor, está na constância, está na disciplina, está no engajamento que a Juliana colocou no início da apresentação. Então, assim, no final, quem entende isso não precisa ficar correndo o tempo inteiro atrás. É deixar realmente o tempo e os juros compostos trabalhar ao nosso favor. Aqui a gente tem ali, né, 500 reais mensais. E se você não tem 500 reais mensais hoje, está tudo bem. Existem diversos tipos de investimento que você pode começar com 10, 20, 30 reais. E ao longo do tempo a gente consegue perceber o poder imenso dos juros compostos. A gente consegue perceber que o juro simples acumula um valor muito inferior do que os juros compostos. E uma estratégia que funciona muito bem para mim e vocês podem usar para vocês é o seguinte. Eu, por exemplo, aqui na Libertas, eu tenho uma previdência fechada. Então, eu tive a felicidade, desde o meu primeiro emprego, a ter a previdência fechada. Ou seja, o que isso significa? Logo no início, quando o meu contra-cheque já vem descontado o valor de poupança da minha previdência. E quando eu olho no final, eu não sinto, porque já sai no meu contra-cheque, ou seja, eu não tenho nem o poder de decisão de não investir, porque ele já sai no meu contra-cheque. Eu aprendi a viver com o valor já tirando esse investimento. E hoje, quando eu olho para trás, quando eu olho meu extrato, eu falo, nossa, a gente cansa de levar susto aqui quando olha o valor que está lá dentro do extrato da Previdência. Para quem não tem previdência fechada e quem não tem a disciplina, para de entender que investimento é o que sobra. Se você fizer a regra dos 50, 20, 30, 50, 30, 20 e você já determinar um valor inicial para já descontar do seu contra-cheque, tá ótimo. Você já coloca lá, ó, todo mês eu vou fazer uma programação, eu recebo dia 30. Já coloca lá, dia 30, uma ordem no seu banco para que X reais já tira logo daquele seu dinheiro e já coloca para o investimento para você não ver. Você já começa o mês com menos. E isso ajuda bastante, porque não é mais o que sobra, isso passa a ser prioridade. E isso aí é mindset, é forma de pensar, não é mais o que sobra. Você já começa o mês com um valor e você tem que aprender a viver dentro daquilo ali. Alessandra? Bom, pessoal, aqui, né, para a gente terminar, né, esse bate-papo, a gente, né, conversa e fala, né, pequenos passos hoje, grandes resultados amanhã. E cada real poupado te aproxima dos seus sonhos. Então, assim, eu trago um exemplo pessoal, né, que é o meu exemplo. Eu consegui tirar minha carteira de motorista com o dinheiro de estágio que eu fazia, né? A minha mãe não tinha condições de me dar naquele momento, né? O recurso para eu né, tirar a carteira era caro, então eu fui juntando o meu recurso de estágio. Depois eu também, né, fui acumulando o que eu recebia para poder conseguir o meu primeiro carro. Então era um carro usado, era um Golzinho verde, bem simples, mas era o meu carro. Então, assim, pequenos passos que eu fiz, né, me permitiram ter hoje o que eu tenho. Se eu tenho um carro novo, eu comecei lá com o carro mais velho, com o carro usado. Então, assim, isso também você vai conseguir ver esses resultados na medida que você vai fazendo esses pequenos passos. Então, pequenos valores que você vai acumulando, né, e que você tem um planejamento, você vai sim conseguir realizar aqueles sonhos, né?
E aí, a gente precisa tomar essa decisão. Eu preciso tomar essa decisão hoje. Isso que a Juliana falou, da gente olhar depois para trás e ver esse valor acumulado, isso aconteceu muito comigo. Eu também, quando eu entrei na empresa, né, na Copasa, eu estou cedida aqui para a Fundação Libertas, que é uma patrocinadora aqui da Libertas, eu comecei também a acumular quando eu tinha 25 anos. Então, hoje, eu tenho 46, eu olho para trás, foram 21 anos já de recursos que eu acumulei, porque comecei muito nova. Então, na hora que você olha para trás, você fala assim, gente, como eu juntei esse montante? Né? Porque comecei muito nova. Então, mas nunca é tarde para começar. Se hoje você tomar essa decisão, começa hoje a juntar. Daqui a 5, 6 anos, 7 anos, você vai olhar para trás e falar, gente, como eu consegui juntar? Eu comecei pouco, aí você começa a olhar e começa a aumentar aqueles valores que estão acumulados, né? Então, assim, a gente precisa começar. E esse poder está em você, né? A gente traz as informações, mas se você não quiser começar, se você não tiver essa coragem, não vai adiantar, né? Então, você tem que olhar para você, para sua história, e falar, gente, eu quero começar, eu quero fazer a minha liberdade financeira, né? E hoje, com esse enxurrado de informações que a gente tem, né, gente? Um ponto muito importante é a gente ouvir conselhos daquelas pessoas que entendem do assunto. Então, assim, deixar de evitar, né, evitar ouvir conselhos, às vezes, de uma pessoa que não é técnica, né? Então, assim, esse é o momento aqui que vocês estão tendo de pessoas que efetivamente entendem do assunto. Seguir um influencer que é um economista. Então, assim, seguir pessoas que entendem do assunto. E isso também foi algo que me ajudou muito. Quando eu entrei, né, lá na Copasa, lá com 25 anos, eu não sabia o que era previdência complementar. A gente não sabe, né? Você quer pegar o dinheiro, se divertir, é o primeiro emprego, são os primeiros salários. E quando eu cheguei lá, né, na empresa, o RH, né, que eram pessoas que entendiam lá, sentaram comigo e falaram, olha, a Copasa tem uma previdência complementar. Eles me explicaram muito, de uma forma muito simples, mas ela falou assim comigo, olha, isso é muito positivo para você, porque aqui você vai tirar um percentual do seu salário, mas a Copasa vai colocar o mesmo percentual para você. Onde que você vai arrumar um investimento desse montante? Então, se eu colocasse lá do meu dinheiro R$ 100, a Copasa colocava 100. Então, ela me explicou de uma forma simples e falou, olha, isso é muito positivo. E ela me convenceu naquele momento, né? Eu não dominava o assunto, não entendi, mas eu tinha confiança porque era uma pessoa do RH da empresa que falou com propriedade. Então, eu acho que isso também, a gente escutar conselhos de pessoas que efetivamente entendem, que dominam a técnica, gente, isso é muito importante, né? Então, o nosso conselho é assim, né? Que vocês comecem hoje, não adiem o sonho, né, da nossa liberdade financeira, tá? Agradeço aí, Juliana, Nayara, a todos vocês aí, a Luciana, que abriu esse espaço aí para gente. Bom, obrigada a todos que conseguiram participar. A gente vai encaminhar a gravação para a UERJ. Obrigada, Luciana, pela oportunidade. A gente teve um problema no link, algumas pessoas não conseguiram participar, né, por uma questão de inscrição, mas, de qualquer maneira, vai ficar gravado. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode encaminhar que a gente tira. Se a gente puder conseguir, a gente tira com prazer. Perfeito, gente. Agora a gente tem o sorteio. Raíssa? É isso aí. Obrigada pela apresentação, Juliana, Nayara, pelas palavras também, Alessandra. Bom, então vamos fazer aqui o sorteio, né? A gente mandou o link aqui pelo chat, 2 pessoas inscreveram aqui para poder participar. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Para vocês verem. Vamos fazer o sorteio por nome. Então, 50% de chance aí, hein, gente? André Passos e Patrick. Então, eu vou fazer aqui o sorteio. André, parabéns, você foi sorteado. Obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui, né, aproveitando todo esse conteúdo. André, como você deixou o seu e-mail, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Para poder pegar seu endereço e fazer o envio do livro. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. E em breve a gente vai disponibilizar a gravação no canal do YouTube da Libertas. Um abraço.